Olá, minha musa co-criadora, bem-vinda ao episódio 5 da 5ª temporada do Manifeste Mutali. Se você é nova por aqui, e se você não é também, né? Mas eu gosto sempre de me apresentar. Eu sou a Lê, sou professora, neurocientista comportamental e terapeuta. E aqui a gente fala da manifestação de um jeito que é profundo, mas aplicável à vida real, né? Como que o nosso cérebro, o nosso corpo e a forma como a gente se enxerga vão influenciar, assim, diretamente a realidade que a gente está criando, né? Então, quando você sentir o chamado para ir além do podcast, né, aqui na descrição, você encontra o link para o Women's Wealth and Wellbeing, que é a minha escola de materialização, de mentalidade e também informações de como você pode ser atendida por mim, ser acompanhada por mim de forma mais próxima, né? E esse episódio, gente, ele surgiu através de um papo que eu tive com uma seguidora do Instagram. E eu quero te dizer que talvez a sua obsessão pela perfeição, a sua cobrança de ter que estar bem o tempo todo e a pressão de ter que fazer tudo certo para sentir que as coisas estão funcionando é o que talvez esteja te afastando dos seus sonhos. E eu quero que você pare, assim, por um segundo. Eu sempre falo, né, pra gente fazer um raio-x da gente, da nossa vida, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E eu quero que você se pergunte com honestidade: o quanto da sua ansiedade hoje vem de você querer ser perfeita? Quanto da sua frustração vem de você achar que se você não estiver se sentindo bem 24 horas por dia, então, cara, que algo deu errado, você está estragando o processo de manifestação, de cocriação, você perdeu o alinhamento, você deu passos para trás, porque, cara, a partir dessa conversa que eu tive com essa seguidora, eu senti que isso é um padrão em quem começa a entender e começar a se relacionar mais, vou botar assim, com esse tipo de conteúdo, né? E assim, eu vejo, gente, mulheres maravilhosas, inteligentes, dedicadas e sinceramente comprometidas com o próprio crescimento, se punindo por serem humanas. Parece doido, né? Mas eu acho que esse óbvio precisa ser dito. Porque esse trabalho, gente, que eu faço aqui, né, de mudar a mentalidade, de mudar a energia, de mudar a identidade, de transformar mesmo, né, o nosso autoconceito, a imagem que a gente se vê, né, a nossa autoimagem, é provavelmente um dos trabalhos que eu considero mais difíceis, assim, que existem. E é curioso porque ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é difícil. Por quê? É simples de entender, eu tenho certeza que você acaba cada podcast se sentindo, cara, super maravilhosa, sabe, certa de que você vai conquistar todos os seus sonhos, mas aí o tempo vai passando e você sente dificuldade de sustentar esse pico, assim, de energia conquistadora. E isso acontece porque, gente, na prática, você tá deixando, quando a gente tá mudando a nossa autoimagem, né, a gente está deixando uma versão antiga de você morrer, ou seja, que tem coisas dessa versão que você ama, que você gosta, que você tá apegada. Ou seja, essa nossa versão antiga, ela não é só dor, ela não é só trauma, ela não é só limitação, ela também é familiar, ela também tem partes que a gente ama e que a gente é apegada, a gente não quer se desfazer, né? Tem atitudes da nossa antiga eu que, cara, protegeram a gente. Tem padrões que nos mantiveram vivas quando a gente nem sabia fazer diferente, quando a gente nem sabia o que era autoimagem. Então tem escolhas que fizeram sentido naquele momento da nossa vida. Ou seja, tem uma identidade ali que foi o que trouxe pra gente ser o que a gente é hoje. E lógico, nós somos apegadas a ser quem nós somos, a essa versão antiga.
Então, quando a gente começa a mudar, tem um luto que a gente está lidando também, né? Mas ao mesmo tempo, a nova você tá nascendo e se fortalecendo. E tem um quem eu fui que começa a não caber mais ali. E aí é quando você começa a sentir, né, os desconfortos emocionais. Então tem comportamentos que já não combinam mais com quem você está se tornando, mas que ainda te trazem conforto. Então tem versões suas que você não quer demonizar, porque elas foram importantes, lógico. Quando eu falo aqui, por exemplo, das crenças limitantes, nem todas as crenças limitaram a gente. A gente tem crenças, ou seja, coisas que a gente acredita que nos trouxeram até aqui, né? Só que evoluir não significa rejeitar quem a gente foi, mas sim honrar quem a gente foi, sem precisar continuar sendo. Por exemplo, vou contar assim uma coisa bem pessoal. Eu sempre fui uma pessoa que dizia sim pra tudo, tá? Eu ia pra todos os eventos, todas as festas, ajudava todo mundo, mesmo quando lá no fundo eu não queria, eu tava incomodada, não era alguma coisa que eu queria fazer, mas eu acabava fazendo. Essa versão antiga de mim, ela fazia tudo pra todo mundo, dizer sim pra todo mundo, porque ela queria evitar conflito, frustração, queria evitar desagradar. E por isso, essa versão minha antiga era muito amada. Era muito aceita, era muito querida, sabe? E eu amo essa versão de mim antiga. Foi difícil sair dela, sabe? Ela foi importante. Ela me ensinou a me relacionar, a estar presente, a ser generosa. Ela me deu pertencimento em momentos em que eu precisava sentir que eu fazia parte. Essa versão antiga que dizia sim para todo mundo, ela me protegeu de rejeições quando eu ainda não tinha estrutura emocional para lidar com elas. Então entende do que a gente está querendo mudar? De coisas boas também. Só que com o tempo, essa minha versão antiga começou a me custar caro. Foi quando eu comecei a perceber. Porque para continuar sendo amada daquele jeito, eu tava precisando me abandonar um pouco e não tava sabendo lidar com isso. Para continuar pertencendo, eu tava precisando engolir as minhas vontades. Para manter a paz externa, eu tava precisando e tava criando uma guerra interna. E com isso, por exemplo, eu engordei mais de 30 quilos nessa fase. Porque qual foi a maneira que o meu corpo encontrou de lidar com os nãos e com tudo que eu estava lidando, com o sim que eu estava dando para o mundo e o não que eu estava dando para mim? Era comendo. Só que essa versão, de alguma forma, ela me deu ganhos também, compreende? Então, deixar essa versão para trás não foi fácil, porque aquela versão antiga tinha uma recompensa clara. Aprovação, amor, presença, companhia. E sair desse papel para ouvir o que eu queria fazer teve um preço real. Eu perdi pessoas que eu amava, eu perdi convívios, eu perdi lugares onde eu era bem-vinda exatamente porque eu não colocava limites. Consegue entender? Ou seja, não é uma tarefa fácil simplesmente virar outra pessoa e sustentar ser essa nova pessoa. Porque uma pessoa que você ainda nem conhece direito, porque eu não conhecia essa nova versão de mim, né? Então imagina, a gente passou anos sendo de um jeito, pensando de um jeito, reagindo de um jeito, se definindo de um jeito, e de repente você percebe que você pode ser outra versão que vai ser melhor do que você tem hoje e vai alcançar outros sonhos. Só que o seu corpo, a sua mente, a sua história ainda estão se atualizando. Por isso que a gente tem esses altos e baixos na mudança da autoimagem. E aí você começa a aprender, né, quando você começa a ter conhecimento, que os nossos pensamentos criam a nossa realidade, que se sentir bem é fundamental para trazer melhores experiências para a nossa vida, para ajudar a sustentar essa nova autoimagem. E aí a gente começa essa construção dessa nova autoimagem, que é da mulher que sustenta aquilo que ela tá querendo sonhar.
Então, esse desejo de se sentir perfeita e se sentir bem o tempo todo, apesar de ser o que muita gente fala, tanto que o termo positiva tóxica nasceu, ele nasceu porque realmente não é realístico se sentir bem o tempo todo, sabe? E cara, eu fiz esse podcast de hoje pra te mostrar que esse nem deveria ser o objetivo, se sentir bem o tempo todo. Por quê? Quando você coloca como objetivo estar bem o tempo todo, você cria um padrão que é impossível de manter. E aí a gente entra num ciclo. O padrão impossível vira frustração. E aí a frustração vira autocrítica. E a autocrítica vira desistência. E desistência é o oposto do que a gente quer criar. Então, esse episódio de hoje é para te ajudar a relaxar. Eu quero te ajudar a respirar. Eu quero te ajudar a você entender como você vai pegar mais leve com você mesma. Não porque, ai, coitadinha, não, nada disso. A gente não quer esse papel pra gente. Mas porque isso é desenvolvimento da inteligência emocional. Porque olha o ciclo, gente. Perfeccionismo quase sempre gera procrastinação. Se não tiver perfeito, você não faz, você não quer. Se não tiver do jeito ideal, você adia. Se você não estiver se sentindo assim incrível, você conclui que não adianta agir. E aí você não começa, você evita. E aí a ansiedade entra com tudo, porque é assim o nosso funcionamento. Você não se sente bem com o que você faz, você não se sente bem com você, e aí às vezes você vai parar num lugar de auto-vitimização sem nem perceber. E não porque você quer mudar, mas porque você tá exausta de se exigir algo que é inalcançável, que é a perfeição. E eu quero arrancar isso da sua mente hoje, tá? Essa crença do 8 ou 80. Porque resultado vem de consistência. E consistência não nasce da punição. Ela vai nascer das pequenas escolhas que você consegue sustentar. O que muda a nossa vida são os pequenos ajustes de se sentir melhor. Sabe, pequenas melhorias? Pequenos degraus. Às vezes, gente, é um degrau minúsculo mesmo, sabe? Quase que imperceptível. Mas se você, por exemplo, sai, mesmo que seja mentalmente do cara, eu tô mediando, eu faço tudo errado, cara, eu tô me tratando com mais respeito, sabe? Cara, isso já é uma virada. Se você sai do, eu não consigo, isso é muito difícil, não é pra mim, cara, eu vou tentar só mais um pouco, dessa maneira diferente, com essa nova estratégia. Tu percebe que isso já é movimento? Se você sai do eu sempre estrago tudo, nossa, eu não presto mesmo, sabe? Cara, ok, hoje foi difícil, mas não vou me abandonar. Tu percebe que isso é um ganho enorme? E isso, gente, é algo para celebrar. Porque o perfeccionismo, gente, ele tem essa maldade. Ele te impede de ver progresso. Ele faz você ignorar o avanço. Ele faz você só olhar para o que falta. E aí você fica, obviamente, brava com você mesma. Como se você estivesse falhando, sabe? Quando, na verdade, você está vivendo um processo real, gente, de transformação. Eu dei aula muitos anos para adolescentes e haviam muitos pais e mães, né, que o filho vinha com uma nota boa, tá? Quando eu falo nota boa, eu falo uma nota ok, sabe? Uma nota que você consegue passar, sabe? Uma nota aí na média. E aí, muitos desses pais, em vez de reconhecerem, cara, eles recebiam os filhos com mais cobrança. Tipo, se trouxe um 70 em matemática, ao invés de, cara, parabéns, tu melhorou, vamos junto perseguir, pegar e conseguir um 10. Vinha castigo, vinha cobrança, vinha comparação. E aí, cara,
Cara, imagina a cabeça das crianças. Cara, tava com dificuldade. Aí eu me esforcei. Aí eu melhorei. Só que aí o adulto tá ali, ele vê que não foi um 90, que não foi um 100, né? Porque ele pensa, a criança só estuda, então o mínimo tem que ser 100, sabe? Já ouvi tanto isso. Só que, trazendo isso pra nossa realidade agora, não seja esse pai e essa mãe com você mesma. Você não quer que essa voz interna que pisa no seu esforço, que diminui as suas melhorias, que transforma cada avanço em ainda não é o suficiente, ainda não foi bom, mas, sabe, você fala aquela frase ótima aí, mas, sabe, tipo, você não quer ser essa autoridade interna, vamos botar assim, né? Que vive se punindo por não ser perfeita. Porque, gente, isso destrói a sua vontade de continuar sem você nem perceber. Você é um ser humano. E um ser humano, gente, tem uma variedade enorme de emoções, de experiências, de fases. A vida tem contrastes. A vida não é uma linha reta, sabe? Não é um gráfico subindo para sempre, sabe? O universo, ele não é montado para você estar feliz o tempo todo. Não existe como se sentir incrível todos os dias, sabe? Não existe como ser positiva em cada segundo, em cada desafio. Não existe como, nunca mais ter problemas. Quem dera, né? Não é assim que a vida funciona, né? A vida funciona através de contraste. E, gente, contraste é isso, é uma fase boa, uma fase não tão boa. E no meio disso tudo é você se expandindo, porque, como é que eu lido com esse problema agora? Sabe? É você se expandindo para um novo nível, para um novo desejo, para um novo limite. Porque o contraste não é punição, e sim um convite para você valorizar o que já existe de bom na sua vida, sabe? E honestamente, como que a gente ia valorizar os picos da nossa vida se a gente nunca tivesse, assim, os vales, né? Como que a gente ia reconhecer o quanto a gente avançou se a gente nunca tivesse um momento de tristeza mesmo, né? Vamos pensar assim, de tristeza, de não ser tão boa. Sabe, eu sempre falo, eu escuto o meu primeiro episódio do podcast e eu sempre falo assim, meu Deus, mas a mensagem era tão boa, a execução não foi tão boa, sabe? A minha comunicação não era tão boa. Então, agora eu olho e eu vejo um contraste. Mas, que bom que eu continuei, que bom que a mensagem era boa o suficiente e foi fazendo sentido para quem estava me ouvindo e foi o que me trouxe até aqui. Então a vida, ela acontece em estações. Tem época de colheita e época de plantio, tem época de expansão e época de recolhimento, sabe? Tem época de energia alta e época de reestruturação interna. E tudo bem. Então, por favor, seja paciente, sabe? Se ofereça essa tranquilidade, porque às vezes o mundo não vai ser tranquilo com a gente. Então, faça isso por você, sabe? Tá tudo bem relaxar, tá tudo bem não ser perfeita, sabe? Tá tudo bem se as coisas não estiverem ainda saindo exatamente do jeito que você tá planejando. Porque, de verdade, tá tudo bem parar um instante, respirar fundo, recalcular a rota, sabe? E às vezes se lembrar, gente, do básico, sabe? Eu tô bem, eu tô viva, eu tô respirando. Esses dias a minha aluna, ela teve, eu acho que foi uma infecção, sabe? No intestino. Ela ainda não sabe exatamente o que foi, ela foi parar no médico e ela ficou internada, ela achou que era só, enfim, uma dor de barriga, alguma coisa que ela não comeu bem, que não bateu bem, e aí ela foi parar no hospital e ficou 2 dias sem poder comer e beber nada. Ela não podia nem beber água. Ela disse que quando ela bebeu água, naquele 3º dia que ela pôde beber água, ela falou, gente, como que eu nunca parei e tipo assim, fui, eu acho que grata por poder beber água. Você tá entendendo? Então, seja mais gentil com você,
sabe? Aprecia as coisas boas, sabe? Pensa que sim, eu tô bem, eu tô viva, eu tô respirando, tá tudo bem, sabe? Porque as coisas, elas continuam se movendo mesmo quando parecem bagunçadas, mesmo quando parece que tá tudo um caos. Se você tem total consciência de que existe uma força caminhando com você, para te entregar exatamente o que você quer, não é o caos externo que pode mudar o seu interno. Só que ser ser humano significa sentir, significa ter dias leves e dias pesados. Significa precisar de espaço para que as emoções apareçam, para que elas passem, para que elas se acomodem. Porque, gente, as nossas emoções, elas são sinais. E quando você se trata com dureza, sabe, como aquela mãe, aquele pai extremamente exigentes, sabe, que só reconhecem o 100 e que ignoram todo o esforço do 70, do 80, o que você está ensinando para o seu sistema interno não é crescimento, percebe? Você está ensinando medo. E, gente, medo não sustenta mudança. Pensa, é como se você estivesse se espancando emocionalmente, né? Além de tudo que estiver acontecendo na sua vida, você tá se espancando emocionalmente e você tá esperando florescer disso. Quando, na verdade, o crescimento precisa de cuidado. E aí, como que você alcança essa consistência em ser a sua nova versão? Quando você se trata como alguém que está aprendendo e não como alguém que está sendo avaliada. Então percebe, a manifestação, gente, ou seja, trazer para nossa realidade aquilo que é um sonho que está na nossa mente, ou seja, a mudança, através da mudança do autoconceito, essa jornada é de se tornar outra pessoa, percebe? Ela tem um segredo que, assim, a gente não pode ignorar nessa jornada. O lugar que você quer chegar é que é a própria jornada. A pessoa que você está tentando virar é o objetivo, não é o final da estrada, percebe? Porque deixa eu te contar uma verdade. Quando você alcança o objetivo externo, seja lá qual for, o casamento, o relacionamento, 10 mil dólares por mês, perder 10 quilos, o que quer que seja, muito rapidamente você supera aquele desejo querendo algo ainda melhor. Porque você olha e diz, cara, consegui, ok. O objetivo muda, percebe? Porque a régua sobe. E que bom, sabe? E é por isso que eu te digo que não existe perfeição. Não existe linha de chegada. Não existe um lugar em que você chega e pronto, acabou. Sabe? Agora você é perfeita, feliz para sempre, ponto. Sabe? Você continua evoluindo, você continua querendo mais, você continua expandindo. Sabe? Então, como você espera perfeição se o processo é infinito, gente? Já parou para pensar? A questão não é o dinheiro, percebe? É quem você se torna ao criar esse dinheiro. Sabe? A questão não é o número na balança, o engordar, o emagrecer, né, ganhar massa, enfim. É quem você se torna ao criar saúde, disciplina, amor próprio. A questão não é o casamento, é quem você se torna ao aprender a amar, a se comunicar, a se respeitar, a construir algo com alguém. As oportunidades, gente, percebe? Então, no processo, a pessoa que você se torna e que você vai sustentar é o destino. Esse é o objetivo real. E essa pessoa não tem fim, porque você tá sempre, se movendo, evoluindo, sabe? Sempre caindo e se levantando, né? E às vezes sendo, né, puxada assim pra trás, e aí você pensa assim, ai, cara,
Não é possível, não tem nada andando, eu tô presa, tô parada, não tô evoluindo. E na verdade, você tá sendo só lançada para trás para ser, para ganhar força para ir para frente. Sabe o estilingue, quando você, sabe, coloca assim para trás, mas na verdade você tá ganhando só impulso para ir lá para frente. Então, o objetivo, gente, da vida é a sua evolução, é o seu crescimento, é o seu caminho. E quando você entende que o caminho é o destino, você para de se desesperar quando tudo não tá perfeito. Por quê? Tu entende que dessa maneira não existe espaço para ansiedade, para medo? Por quê? Isso tudo, gente, é o jeito que a gente foi ensinada. Porque desde sempre a gente foi ensinada que o desejo é o resultado final. Ou seja, a gente está sempre o quê? Querendo valor, o negócio, o reconhecimento, a pessoa se apaixonando por mim, o elogio, a validação, o corpo ideal, a estética, o que quer que seja que você tá querendo como objetivo nesse momento. E quem ensinou isso pra gente? A escola, a cultura, a sociedade, né? O mercado. Desde pequena a gente aprendeu que existe um ponto de chegada que define se a gente é boa o suficiente ou não. Para pra pensar comigo, ó. É nota, é diploma, é aprovação, é cargo, é relacionamento, é aparência, é o aplauso. Sempre teve alguém te validando, te comparando, te premiando, percebe? Sempre teve quando você chegar lá, então você vai ser feliz. Ou seja, a escola, desde sempre, né, ensinou pra gente que o importante era o quê? Era a prova, e não o aprendizado, né? O trabalho ensinou pra gente que o importante é a meta e não o processo para chegar lá, entende? E os relacionamentos, muitas vezes, o que esses relacionamentos ensinaram pra gente? Que, eu vou ser a escolhida. E cadê? A gente vê aqueles programas, né? O Love is Blind, é sempre o homem escolhendo ali a mulher, sabe? E isso pra elas é o mais importante ali no programa, não é ela escolhendo. Então, a nossa mente foi condicionada a olhar pro desejo como um objeto final. Algo que, quando alcançado, deveria trazer satisfação, assim, permanente. Só que isso nunca acontece, porque a real é que quando você recebe o que você quer, quando você alcança o que você quer, no dia seguinte, gente, você tá querendo já dar o outro passo, sabe? E assim, eu vivo isso, eu vejo as minhas clientes, né, vivendo isso, as minhas alunas vivendo isso, sabe? Tipo, cara, alcançaram 10 mil por mês. Cara, agora elas querem 20. Alcançaram uns 20 por mês. Cara, agora eu quero 50. Eu alcancei 50 por mês, agora eu quero 100, sabe? E essas coisas não acontecem porque você é ingrata. Não, elas acontecem porque você aprendeu a se valorizar. Acontece porque o nosso desejo evolui e você também. O que ninguém explicou pra gente, é que o desejo, ele nunca foi sobre a coisa que a gente quer em si, sabe? Ele sempre foi sobre quem a gente se torna no caminho, sabe? Sobre a expansão que acontece dentro de você quando você tá na busca daquilo que você quer conquistar, sobre a identidade que se forma enquanto você constrói. Sabe? Só que o que a gente foi ensinada? A medir o valor pelo resultado quando o resultado chega. E aí a sensação passa, a gente acha que tem algo de errado com a gente. Será que eu nunca tô satisfeita? Será que eu nunca tô satisfeita? O que na verdade existe é um sistema inteiro que nos ensinou a olhar pro lugar errado. A vida, gente, não é uma sequência de finais felizes estáticos. São finais felizes em movimento, porque a vida é movimento, é crescimento, é expansão, é querer mais porque você é mais, é desejar diferente porque
você se transformou. Então, em quem você se transformou, tem desejos diferentes, e que bom! Então, sinceramente, gente, relaxa e aproveita a jornada, o processo, aproveita tudo que você está vivendo, porque o que você realmente deseja não é só o resultado final. O que você realmente deseja é o desabrochar, é o caminho se abrindo, é você olhando pra trás e, cara, maluco, eu superei, eu amadureci, eu vivi alguém, sabe, eu me tornei alguém melhor, sabe? E é muito engraçado porque eu sou muito adepta do, por favor, venha pra mim com tranquilidade, com facilidade, no caminho de menor resistência, pode vir, sabe? Porém, também existe uma satisfação profunda em você olhar e dizer, caramba, eu superei isso, eu atravessei esse caminho, eu virei essa pessoa incrível, sabe? Porque isso te dá a capacidade de receber mais em todos os âmbitos, sabe? Mais amor, mais bênçãos, mais experiências. Por quê? Você cresceu o suficiente para sustentar essa nova realidade que você criou. Então, seja mais gentil com você, fale com você com mais amor, sabe? Tenha mais paciência enquanto você vai atravessando os obstáculos, tá? Para de se questionar o tempo todo, para de duvidar de você e do seu poder e principalmente para de se comparar com a fulana do Instagram, com a ciclana, minha vizinha, com a prima que parece que deu certo muito mais rápido, sabe? Com a pessoa do seu trabalho que já conseguiu vender mais do que você. Para com isso, sabe? Porque no final das contas, essa é a sua jornada. Esse é o seu desabrochar. O que você precisa desenvolver para chegar lá onde você quer e manter aquilo, sabe? A comparação, gente, rouba a nossa alegria. E quando você se compara, você perde o mais importante, que é a capacidade de ver o quanto você já caminhou. Então, cara, vai vencendo esses pequenos obstáculos que às vezes são mentais. Você venceu a ansiedade hoje, cara, que bom, isso é gigante. Você já não tá deprimida e antes você tava, cara, isso é gigante. Você ganha mais hoje do que há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, cara, isso é gigante. Você paga suas contas com mais facilidade, cara, isso é gigante. Você perdeu peso, cuidou do seu corpo, mudou de hábito, cara, isso é gigante, percebe? Você tá atravessando coisas na sua mente e no seu corpo que, cara, ninguém tá vendo, só você. Então, se orgulhe de você, sabe? Se parabenize, se celebre. Porque reconhecer as suas vitórias faz com que todo o seu campo energético mude para trazer mais motivos para você celebrar, sabe? Solta essa exigência de como as coisas deveriam estar se desenrolando. Sabe aquele controle que você quer ter? Sabe? Aprecie o desenrolar. Sabe? Aprecia você no processo. Você deve ser a pessoa que você admira. Você deve ser a pessoa que tá se parabenizando. Sabe? Porque só de você estar aqui interessada em aprender, aplicando, tentando, cara, isso já é algo enorme. Quantas pessoas passam a vida inteira sem acordar, sem perceber, sem estarem conscientes, sabe? Para de falar mal de você, para de se bater, para de se maltratar, sabe? De se diminuir. E nas pequenas coisas, sabe? Não deixa a dúvida ser um constante veneno na sua vida, porque ela rouba o seu avanço. É ela que te faz esquecer o seu valor. Sabe? Sabe quando a gente fica presa no... Ai, meu Deus, mas ainda não aconteceu, mas ainda não aconteceu. Quero muito isso, mas ainda não aconteceu. Cara, você tá perdendo a bênção do momento que você tá vivendo. Sabe? Você perde a chance de celebrar o que você já superou. Sabe? Você perde o ponto inteiro da jornada, que é a pessoa que você tá se tornando. No final, gente, é você contra você.
sabe? E a gente não quer estar você contra você, a gente quer estar a favor, no mesmo time, sabe? Aprendendo a enxergar o seu valor, enxergar o seu progresso, sabe? Porque assim as coisas ficam mais leves, sabe? Quando as coisas ficam mais leves, não importa o obstáculo, internamente você tá em festa, porque você sabe que o que você quer está vindo. Então começa a treinar o seu foco com perguntas que são simples, mas que vão te ajudar. Sabe, tipo, o que eu posso apreciar hoje? Um diário de gratidão, um caderno de gratidão? O que eu vou valorizar hoje? O que eu fiz bem hoje? Que pensamento é um pouco melhor do que aquele pensamento anterior que eu estava tendo? E sabe, onde eu posso colocar o meu foco que me faça sentir, nem que seja 1% melhor? Sabe, faz um jogo disso, sabe? Porque quando você joga esse jogo, você fica mais leve. Você para de se punir e começa a se apoiar, tá? E deixa eu te dizer uma coisa. Cara, ninguém tá lá dos céus, sabe? O universo, Deus, o que quer que você acredite, não tá lá em cima marcando um placar, sabe? Não existe um cara lá em cima, sabe? O assistente de Deus anotando assim, ó, deixa eu ver se ela fez tudo hoje aqui, tá? Senão eu vou punir ela, porque ela errou, tá? Ninguém tá anotando se você... Ah, peraí, hoje ela manifestou bem... Peraí, que ela manifestou bem hoje. Ninguém tá anotando se você afirmou certo. Ninguém tá anotando... Ah, deixa eu ver, ó. Essa aqui meditou 10 minutos, essa aqui meditou 2. Então, peraí, vou botar essa aqui mais perto. Ninguém. Então, você não tá sendo avaliada, você não tá mais na escola, você não tá sendo comparada, sabe? Isso é um jogo de uma pessoa só. Sabe? É você, literalmente. Agora vocês estão no mesmo time, estão aprendendo a estar no mesmo time. É você na sua mente, é você lidando com seus próprios pensamentos e quando eles vierem trazendo alguma emoção, você vai acomodar essas emoções. E se você entendeu que a jornada é o destino e que a pessoa que você está se tornando é o objetivo, então... Cara, se pergunta, o que eu posso apreciar em quem eu já me tornei, sabe? Vamos se jogar lá na frente, sabe? Quando você já tem todos os objetivos, porque isso cria uma identidade forte, isso cria uma presença que, cara, muda ambientes, isso cria uma energia que entra num lugar e eleva esse lugar, sabe? Por você ser você, sabe? Sem precisar nem falar muito, só pelo fato de você existir de um jeito diferente. E isso vai mudando o seu mundo ao seu redor, sabe? Em vez de reclamar da vida, cara, se torne você essa mudança, sabe? Porque é assim que o seu eu muda por dentro, aos poucos, de forma leve, de forma tranquila, de forma sem resistência. Porque você aprende a se apreciar, a se respeitar, a se dar mais amor, e isso tem um efeito dominó externo. Então, da próxima vez que você sentir que você está se atacando, se colocando para baixo, lembra que você pode e deve relaxar, sabe? Você deve ser a sua melhor amiga. Então, se esse episódio falou com você, com o seu coração, comenta e compartilha, porque assim você ajuda o meu trabalho a chegar a mais pessoas. E se você quiser o meu apoio, mais prática, mais profundidade, dá uma olhada aqui na descrição. Um beijo e eu amo vocês!